Bom, então, respeitando aí nosso horário, já são 4h05. Oficialmente, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Eu sou Cláudia Vergara, eu sou a gerente de recursos de IDs da Irani, da Habitasul. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho claro, né? Cabelo muda de cor, gente, então eu fiquei com dificuldade de dizer qual era a cor do meu cabelo. Né? Eu uso óculos, eu estou usando brincos pequenininhos, bem próximos à orelha, e eu estou usando um blusão de lã com uma gola bem alta, num tom azul marinho escuro. Então, sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje para falar deste tema da nossa jornada de diversidade, que a gente está trabalhando há 2 anos e meio aqui na Irani, e hoje, o Dia do Orgulho LGBTQIA+, é um dia muito especial, porque é um dia que a gente invoca essa data com mais atenção para falar dos direitos civis da população LGBTQI+, e para falar de respeito. Hoje mesmo eu vi de manhã uma pergunta, eu preciso aceitar? E a pessoa respondeu, não, tu precisa me respeitar. Então, respeitar é a pauta, eu acho que esse é o mote da nossa... E respeito e aceitação também. E esse é o mote da nossa campanha, né? Que a gente respeite a todos e a todas, conforme nossas mais diversas expressões que a humanidade nos permite. Então, eu passo a palavra, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, nosso público do YouTube, obrigada também pela presença, todos os nossos colaboradores, e eu passo a palavra, então, para o Sérgio. Bem, pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado, Gabi, obrigado, Leandro, Bianca, Cláudia. Eu acho que esse é um momento muito especial, né? A gente vem trabalhando a questão de diversidade na Irani já há algum tempo, né? Aprofundando as discussões sobre o tema, fazendo com que as pessoas entendam com mais profundidade a importância, né, do acolhimento à diversidade, quase como uma função social das empresas. Né? Quando nós falamos lá do S, do ESG, nós também estamos falando em diversidade e inclusão. Né? As empresas elas têm a obrigação, de uma certa forma, de ter no seu quadro uma diversidade tão ampla quanto se tem na sociedade. Né? Isso acaba sendo um papel social da própria empresa. Então, a gente tem trabalhado com consequência, com profundidade, e temos trabalhado aí os dias especiais, né, ao longo do ano, principalmente para as minorias, né, que não são tão minorias assim, né, quando nós falamos aí do público LGBT, nós estamos falando talvez de 15% da população do mundo. Se nós pegarmos que a humanidade tem 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando aí de quase 1 bilhão de pessoas que fazem parte desse grupo LGBTQI+, né? É um grupo que talvez seja um dos mais discriminados de todos, e talvez por isso seja um daqueles que tem lutado tanto contra a discriminação e se empoderaram muito a partir dos anos 70, principalmente, né? Hoje nós estamos comemorando o que aconteceu lá em 1969, que foi um ano marcante na história do grupo LGBT em Nova York. Em 1970, houve a primeira parada do orgulho gay em Nova York. E eu que moro em São Paulo, venho acompanhando esse movimento há pelo menos 20 anos, né? As paradas, o quanto elas cresceram, o quanto elas se transformaram numa bandeira, não só da comunidade LGBT, mas da sociedade como um todo, né? Eu acho que esse tema vem amadurecendo, a pauta da diversidade está ganhando muita expressão durante a pandemia, né? Eu acho que está havendo nas pessoas uma sensibilização maior pelo outro, a valorização da diferença, né? A riqueza que a diferença traz para os ecossistemas, e uma empresa é um ecossistema, né? E o quanto a nós respeitarmos as pessoas na sua individualidade, né? Porque no fundo, quando nós falamos de diversidade, nós estamos falando de todos, né? Porque no limite todos nós somos muito diferentes, e respeitar as pessoas nas suas diferenças, né? E pegar o melhor que cada um pode dar, eu acho que é isso que vale a pena, né? A comunidade LGBT é uma comunidade que tem uma riqueza em si muito grande, né? Que dá até uma certa alegria para a vida e para a sociedade, né? E o orgulho LGBT é algo que eu só fui conseguir entender bem quando eu fui morar nos Estados Unidos, né?
Porque ser gay no Brasil era uma coisa que você tinha até vergonha, né? Você se escondia, você não queria deixar isso claro. Isso acontece muito ainda no Brasil afora, né? Mas quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu vi, nossa, mas as pessoas aqui têm orgulho de ser gays, têm orgulho do que fazem, têm orgulho da sua presença na sociedade e como elas se enriquecem, né, os ambientes em que elas trabalham, o quanto elas são mais sensíveis em muitas áreas de trabalho, né? E que ajudam muito a construir uma sociedade mais plural, mais rica, mais diversa e muito mais bonita em si, né? Eu acho que a beleza da diversidade, né, quando nós olhamos para a natureza, por isso o mote da nossa campanha, né, a diversidade está na natureza. Quando a gente olha para uma natureza, para uma plantação de pinos, por exemplo, toda certinha, toda uniforme, a gente vê beleza, mas não vê tanta beleza quando a gente olha para a Serra do Mar, né? E que você vê todas aquelas espécies exuberantes ali convivendo juntas, né? E essa diferença que a natureza tem é natural, é da natureza, né? Então, ser gay, ser lésbica, não é algo que se escolhe, é algo que se vem com isso. E se a natureza colocou dessa forma, deve ter algum sentido para isso, né? A natureza ela é perfeita e ela busca um equilíbrio natural. Então, se isso existe, é natural, é para ser acolhido e é para ser respeitado. Eu acho que aqui nós estamos falando de respeito, né? Então, vamos respeitar cada indivíduo, entender cada um e valorizar as pessoas pelos que elas têm de caráter, de valores, né? É isso que diferencia as pessoas e não a opção por determinada coisa ou não, até porque ser gay não é uma opção, é algo que você já tem, assim como os negros, assim como todos os outros grupos de diversidade que a gente vem trabalhando. Então, parabéns para nós de estar podendo tratar desse tema na Irani de uma forma tão transparente. Eu, como patrocinador do Comitê de Diversidade, e também por ser um homem gay, eu sei exatamente qual é a importância desse movimento para a empresa, a importância que esse movimento tem para a sociedade como um todo, e o quanto isso pode fazer com que a sociedade se fortaleça cada vez mais e seja realmente um país em que o acolhimento seja o norte do país e do nosso desenvolvimento, né? O Brasil é um dos primeiros países do mundo a ter o casamento gay oficializado, né? Mesmo países desenvolvidos como os Estados Unidos estão discutindo isso até hoje, mas nós temos ainda muito preconceito, muita coisa. Esse assunto é trazido à tona, mas as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre ele de uma forma tranquila. Então, eu acho que é essa tranquilidade, essa transparência, esse olho no olho, né, porque as pessoas precisam ter e quebrar essa dificuldade que a gente vem desde a infância, né? Os gays, por não se reconhecerem como naturais e como pessoas que têm a sua força em si, e as pessoas os discriminando de uma forma muito hostil, muitas vezes, em todos os ambientes. Então, eu fico muito feliz de poder estar patrocinando esse movimento e de poder estar vendo esse debate de uma maneira tão madura na sociedade como está acontecendo agora. Então, Gabi, seja muito bem-vindo, fico muito feliz aí com a tua presença. Um abraço. Vamos lá. Um abraço obrigada, a todos. Abraço, obrigada aí pela profundidade em trazer o tema. Eu acho que deu uma boa introduzida, né, em todo o material que o Gabi vai nos apresentar hoje. Obrigada por ser um parceiro e apoiador, né, do tema diversidade da Irani. A gente sabe o quanto é necessário ter um CEO que está do nosso lado, né, que nos ajuda, porque não é um tema simples de ser tratado, né, e quando a gente tem a alta liderança aqui conosco, isso fica mais fácil e a gente se sente mais apoiado. Então, muito obrigada e de coração. Eu esqueci de fazer minha autodescrição, né? Eu sou um homem branco, de olhos verdes, uso barba, estou usando um óculos de armação preta quadrado, tenho cabelo castanho, não muda de cor como o da Cláudia, mas ele é castanho sempre, e tenho entradas bem pronunciadas. Tá bem. Bom evento, Bianca. Obrigada. Então, fazendo a minha audiodescrição, eu sou Bianca, sou coordenadora responsável pelo projeto da diversidade aqui na Irani. Sou mulher, né, tenho pele branca, mas sou mais puxada para morena. Tenho cabelo castanho escuro, estou com um batom marrom e com uma blusa clara, né, e ao meu fundo estou usando um fundo aqui do próprio Zoom.
E deixa eu apresentar, então, o nosso palestrante, né, o Gabi. Quem é o Gabi, então? É um publicitário formado pela URGS, pós-graduado em design, também é sócio fundador e VP de criação da Bistrô, que é uma agência de publicidade gaúcha responsável por grandes campanhas, né, tanto externas como internas, e ações que envolvem a diversidade para grandes marcas, tanto regionais quanto nacionais. O Gabi trabalha 15 anos com posicionamento estratégico, construindo narrativas e apostando na representatividade e no afeto. Gabi é um homem gay, casado, ativista da causa LGBTQIA+, está aqui conosco hoje para nos ensinar um pouco mais e trazer o tema para a gente discutir. Gabi, obrigada, bem-vindo. Pessoal, usem o campo ali de Q&A e chat para as perguntas, que no final a gente vai estar trazendo aqui para discutir com o Gabi. Um bom evento a todos. Boa tarde, pessoal. Deixa eu começar com a minha descrição, para não esquecer. Eu sou o Gabriel, eu sou um homem branco, cabelos e olhos pretos, uso um óculos de armação redonda, preto, estou agasalhado com um poncho de lã para resistir a este frio porto-alegrense de Renguear Cusco. Então, eu queria agradecer muito ao convite de estar aqui. É um prazer enorme falar sobre esse tema, ao qual eu tenho dedicado grande parte da minha vida profissional e que me toca pessoalmente também, né? Então, é realmente uma oportunidade muito especial. Eu preparei um material com muito carinho para a gente poder debater alguns assuntos que nos ajudem a pensar o orgulho LGBTQIA+, em diferentes dimensões. Acho que essa fala inicial do Sérgio foi muito rica e já deu uma ótima introdução dos assuntos que eu também pretendo trazer aqui na nossa conversa hoje. Eu vou compartilhar, então, a tela da apresentação que nos ajuda nessa jornada de hoje. Bom, pessoal, como a Bianca já me apresentou, aqui também tem os meus dados, né, de contato. Fiquem muito à vontade para me seguir, me marcar no Instagram, no LinkedIn, né, enfim, vamos trocar follows e, né, compartilhar conhecimento. Eu gosto muito desse contato e dessa conversa com todos e eu acho que a gente cresce muito juntos, né? Eu queria, então, começar a minha fala falando um pouquinho sobre um panorama histórico, né, da questão dos direitos LGBTQIA+, no Brasil. E para isso eu vou voltar lá em Dom Pedro I, né, então um pouquinho de aula de história, né, foi minha segunda opção quando eu fiz vestibular. A minha primeira opção era publicidade, a minha segunda opção era história, então eu me diverti horrores fazendo essa apresentação de hoje. Em 1830, na verdade, Dom Pedro I, ele promulga o Código Penal do Império no Brasil. E com isso ele revoga a lei de sodomia que era vigente, que vinha herdada de Portugal, e na prática isso transforma o Brasil em na primeira nação das Américas e uma das primeiras do mundo a descriminalizar os atos sexuais consensuais entre pessoas adultas do mesmo sexo. Então, veja que existe um protagonismo do Brasil na questão dos direitos LGBTQIA+, né? Esse número é bem expressivo, né? Essa data de descriminalização, 1830, é bem expressiva na história, e eu vou falar um pouquinho mais sobre o panorama global, e a gente vai ver o quanto, de fato, esse é um dado super marcante. Trazendo já mais para perto, né, dos nossos dias, o ano de 1978 é um marco importante. Né, é considerado o marco inicial da luta do movimento LGBTQIA+, brasileiro. Ele tem, nesse ano, 2 mitos fundacionais, como a gente diz. Em abril, começa a circular o jornal mensal Lampião da Esquina, que é a primeira publicação de circulação nacional feita por e para homossexuais.
e esse é um marco do surgimento, na verdade, do movimento LGBTQIA+, que na época era conhecido como movimento gay, né? Em maio do mesmo ano é fundado em São Paulo o Somos, Grupo de Afirmação Homossexual, que foi um coletivo pioneiro, né, de onde surgiriam diversas outras organizações, né? E aí ia começar, acompanhando também um movimento mundial, aquele movimento gay ia começar a se estender também para as outras letras da sigla LGBTQIA+, fundando outros movimentos, outras agremiações. Então, o ano de 1978 é muito importante. A gente está falando aí de mais de 40 anos que a gente considera que existe um movimento organizado de luta por direitos civis da população LGBTQIA+, no Brasil. Alguns dados que são muito importantes e que mostram a nossa evolução no Brasil dentro desse panorama histórico e que eu achei importante trazer aqui para vocês. Em 1985, a gente tem a retirada, né, pelo Conselho Federal de Medicina do termo homossexualismo de sua lista de transtornos mentais. Então, com isso, a gente despatologiza a questão da homossexualidade no Brasil. E esse é um marco muito importante, né, que caracteriza justamente a luta anti-homofobia e anti-LGBTfobia. Lá em 1999, o Brasil é mais uma vez pioneiro. O Conselho Federal de Psicologia define que a homossexualidade não constitui transtorno mental e são proibidas para os profissionais de psicologia a oferta de tratamento e cura da homossexualidade. Então é aqui que existe de forma pioneira no mundo e registrem isso. Apenas outros 3 países no mundo acompanham o Brasil nesta resolução. Nós estamos numa elite de 4 países no mundo que proíbem a cura gay, a chamada cura gay, né? As terapias de conversão sexual que não existem, né? O Brasil foi pioneiro nessa iniciativa. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia definiu que isso era vetado aos psicólogos. Em 2010, o STJ reconhece a questão da adoção de filhos por casais formados pelo mesmo gênero. A gente tem, em 2011, a equiparação das relações entre casais formados por pessoas do mesmo gênero a de união estável e também ao casamento civil como instituto jurídico, garantindo o direito ao casamento igualitário. E aí, em 2013, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, obriga os cartórios do país a realizarem as uniões estáveis, né? Então, faz com que, de fato, seja efetivo, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 2018, a gente tem, então, deixa eu só tirar aqui que está atrapalhando um pouquinho a minha visão. Em 2018, a gente tem o Conselho Federal de Psicologia, de novo, por meio de uma resolução, definindo que ser uma pessoa trans ou travesti não se constitui como transtorno mental. Então, de novo, uma nova despatologização, nesse caso voltada à população trans. Ainda em 2018, o Supremo Tribunal Federal autoriza que pessoas trans e travestis alterem o nome e o gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia de redesignação sexual ou alguma decisão judicial. Essa decisão é muito importante, porque ela termina uma jornada de humilhação a que as pessoas trans eram submetidas para conseguir ter o direito de serem reconhecidas como elas se veem, né, como elas se chamam, né, como elas querem e como elas são. Então, foi uma decisão extremamente importante. Em 2019, então o STF determina que a discriminação contra pessoas LGBTQIA+, seja enquadrada nos crimes previstos pela lei do racismo. Isso acontece em função da ausência, né, de uma lei, de uma norma, enfim, específica
Então, até que seja aprovada pelo Congresso Nacional uma lei específica para tratar de casos de homotransfobia, fica valendo a lei do racismo para os crimes de ódio contra a população LGBTQIA+. Em 2020, a gente tem uma conquista mais recente, que é a suspensão de normativas do Ministério da Saúde e da Anvisa, que na prática proibiam que pessoas LGBT, que homens gays e pessoas trans e travestis doassem sangue, né, porque exigiam a essas pessoas uma abstinência sexual que não era exigida para outras pessoas, né? Isso acabava estigmatizando esse público, trazendo a questão das doenças sexualmente transmissíveis como se fossem algo relativo a um grupo de risco e não a um comportamento de risco, num conceito muito antigo e muito defasado, que não se utiliza mais hoje em dia. Então, foi uma vitória também dos direitos civis no ano de 2020. Então, aqui eu quis resumir um pouco as nossas principais conquistas de direitos civis nesse tempo, para a gente poder entrar no nosso primeiro capítulo, que são os desafios. Eu vou falar um pouco sobre os desafios globais que nós temos e, especialmente, vou falar também sobre desafios nacionais, né, desafios brasileiros, que nos ajudem a pensar qual é o papel também que nós podemos ter dentro das empresas para a gente conseguir vencer esses desafios. Eu trouxe aqui para vocês, então, um mapa da ILGA, que é uma associação internacional que reúne, né, as pessoas LGBTQIA+, e cuida dos direitos dessa população em nível internacional e faz um trabalho muito forte, né, de registro da situação legal, de perseguições e de conquistas, né, nos países pelo globo. Então, a gente tem aqui um mapa amplo do mundo, em que os países estão classificados em diferentes níveis. Desde uma proteção contra a discriminação com base na orientação sexual, até uma criminalização de atos sexuais consensuais entre pessoas adultas do mesmo sexo. E a gente passa ainda pelo reconhecimento legal de laços familiares, então países que reconhecem o casamento ou outra forma de união civil, e a adoção aberta, né, a casais, ou enfim, a adoção de enteados, por exemplo, e temos também restrições aos exercícios de direito, países que colocam grandes barreiras à liberdade de expressão e à liberdade de organização. Né? Então, esse mapa é um mapa muito relevante para a gente entender qual é, de fato, o panorama do que a gente chama de homofobia de Estado, né? Como que se dão as leis de orientação sexual no mundo. A partir desse mapa, eu quis organizar aqui um gráfico para a gente poder entender um pouco, olhar mais com algum detalhe, alguns países específicos, e que isso nos ajude a pensar alguns números. E eu faço isso para que a gente possa ter uma perspectiva do cenário, porque eu acho que isso nos ajuda a entender também a nossa realidade. Então, eu construí aqui, a partir daquele mapa, esse gráfico, em que a gente tem, ali na linha horizontal, essa questão da criminalização de atos sexuais, em que a gente pode ver ali as faixas em vermelho, que vão desde países em que há uma criminalização de facto, como se diz, ou seja, não existe na lei claramente uma criminalização, porém a gente sabe que essa criminalização é feita, é o caso de países como o Egito e o Iraque, né? Até países em que há pena de morte em caso de relação entre pessoas adultas do mesmo sexo, que é o caso do Irã, do Paquistão e de mais 11 países. Desses 11 países, em 6 deles, há uma efetiva realização da pena de morte como pena máxima, e em 5 deles há uma possível, não há
registros, não há clareza, porque também não existem organizações da sociedade civil livres para que possam fazer esse controle, né, e essa notificação. Mas vejam que grave, né? A gente está falando de países que trazem a questão de 10 anos, a prisão perpétua, até 8 anos de prisão, e aí a gente vê países da África, da Ásia, né? A gente tem Uganda, Quênia, Myanmar, Gana, a Síria, né, Marrocos, e a gente tem também alguns países que não têm criminalização legal, porém tem muitas restrições à liberdade de expressão e à liberdade de organização. No caso de restrições à liberdade de expressão, um exemplo é o nosso vizinho Paraguai, né, em que existe uma grande vigília sobre as questões chamadas, entre aspas, de ideologia de gênero. Esse termo não existe, né? Isso é uma invenção para amordaçar as temáticas LGBTQIA+, que precisam ser tratadas pela sociedade, e foram aprovadas leis para evitar qualquer tipo de debate sobre temas LGBTQIA+, nas escolas. Então, isso posicionou o Paraguai neste campo de restrição à liberdade de expressão. E a Rússia e a China, por exemplo, são grandes países que, além de restrição à liberdade de expressão, também trazem restrição à liberdade de organização. E do outro lado, a gente tem ali em azul, né, os níveis de proteção, né? Então, uma proteção limitada e desigual, né, em que a gente observa em que alguns estados ou algumas regiões, né, algumas questões específicas LGBTQIA+, são protegidas. A questão da proteção ao emprego, eu vou falar bastante sobre isso. A proteção ampla, né, em que há uma legislação, enfim, há formas de as pessoas LGBTQIA+, se sentirem protegidas, e países que são 11, assim como tem os 11 países da pena de morte, tem apenas 11 países em que na Constituição está escrito que a discriminação a pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo é proibida. Né? Nesse campo, a gente tem diversos países. A gente tem lá Portugal, que traz uma proteção constitucional. A gente tem Israel, por exemplo, que traz uma proteção ampla e também com reconhecimento ao casamento e às uniões legais e também à adoção. Né? A gente tem os Estados Unidos com uma proteção ao emprego, mas um nível menor de proteção, né? Porque a gente tem diferentes cenários dependendo do estado americano. Né? A gente tem a Argentina, por exemplo, que aparece como proteção limitada ou desigual, porque tem uma legislação mais robusta na região de Buenos Aires, porém no restante do país não. Né? E a gente tem outros países latinos e também a gente tem alguns países da Ásia, poucos, né? A gente tem o Japão, que tem uma proteção limitada e desigual, em que não há reconhecimento legal dos laços familiares de pessoas LGBTQIA+, né? A gente tem, enfim, um panorama aqui que eu quis trazer, que eu acho que nos ajuda a entender um pouco de como é esse mundo e como a gente tem muito a caminhar, né? E nesse gráfico é interessante a gente ver a posição do Brasil, né, nos principais aspectos. Então, em termos de criminalização, a gente sempre procura se perguntar: os atos sexuais são legais? Desde que ano? Né? Qual foi o ano da despenalização? E se não são legais, qual é a pena máxima? Né? Se a gente for ver, o Brasil está ali, né? Os atos sexuais são legais desde 1831. Né? Então, veja que pioneirismo, né, do Brasil nesse aspecto. Nos Estados Unidos, desde 1962 a 2003, depende do estado. Na China, desde 1997. No Japão, desde 1882. No Reino Unido, de 1967 a 1982. Na Arábia Saudita, não são legais e a pena máxima é a morte. 36% dos Estados-membros da ONU criminalizam relações entre pessoas do mesmo sexo.
Nos níveis de proteção, a gente tem a questão da proteção constitucional, ou seja, se os direitos estão na Constituição, e a gente vê que isso é muito raro, apenas 6% dos países trazem essa proteção constitucional. A proteção ampla, que é quando existem legislações, existem decisões, especialmente do judiciário, como é no caso do Brasil, que protegem, né, a população LGBTQIA+, então o Brasil entra nessa categoria por conta, especialmente das decisões do judiciário. A proteção laboral, né, que é a proteção ao direito do emprego, aqui prestem atenção nesse número. 42% dos países têm leis que protegem pessoas LGBTQIA+, nos seus empregos. A gente percebe que é das categorias de proteção aonde a gente vê o maior número de países. Ou seja, existe um caminho, né, de porta de entrada para a cidadania LGBTQIA+, através do trabalho nos diferentes países. E eu acho que isso fala muito também sobre esse papel que a gente está fazendo aqui. Né? Crimes de ódio, proteção a crimes de ódio, proteção à incitação, a proteção às terapias de conversão, que o Brasil é pioneiro, o reconhecimento do matrimônio igualitário, da união civil, da adoção conjunta, da adoção de enteados. Então, aqui tem diversos índices para vocês conhecerem. Eu trouxe um trecho extraído de um documento, aliás, do Ministério da Educação da Arábia Saudita, que aplica uma leitura fundamentalista da Sharia, que é um conjunto de leis islâmicas. Né? E eu trouxe porque é bastante impactante, mas eu gostaria de fazer uma analogia também e um raciocínio sobre o que disso também está presente, de alguma maneira, no nosso dia a dia. Esse trecho diz assim: a homossexualidade é um dos pecados mais repugnantes e um dos maiores crimes. É uma perversão vil que vai contra a natureza e é um dos pecados mais corruptos e horríveis. O castigo para a homossexualidade é a morte. Tanto os participantes ativos quanto os passivos devem ser assassinados. Alguns dos companheiros do profeta declararam que o pecador deve ser queimado com fogo. Também já foi dito que deve ser apedrejado ou jogado de um lugar alto. A gente tende a ficar muito indignado com isso e com a distância também desse tipo de manifestação. E por conta disso eu resolvi trazer uma manifestação mais próxima nossa, que aconteceu na sexta-feira e que também parece um pouco absurda. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Essa empresa de hambúrguer, agora eu já sei, quem come lá eu já sei, agora eu já sei quem é. Ali só dá o que não presta. Agora eu não passo mais nem na porta, já orientei minha família. O cara que entra ali, eu já sei, é os queimadores então. Para mim, se eu ver alguém lá dentro, é porque apoia a safadeza. Quando eu digo, olha, isso queima também. Vocês estão usando as crianças. Vocês querem empurrar goela abaixo. Que a criança de 8, 6 anos... Parem com essa tara. Vocês fazem isso porque vocês não têm filhos. Vocês não procriam. Vocês não reproduzem. Eu agora chegou... Eu cheguei à seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Acabar com a família. Acabar com a família. Quando começou esse negócio da adoção, eu só calado de longe olhando. Eu só olhando. Eu digo, vou ficar calado e vou... O tempo vai dizer. Todo dia eu mostro aqui o que é que acontece. As redações estão cheias desse tipo de gente. As redações se espalharam. E de propósito, uma grande armação. As agências de propaganda, tem uma de perfume aí que eu não compro mais nunca, não passei na minha porta. Por quê? Eu achei que perfume era para todo mundo, homem e mulher. Eu só conheço homem e mulher. No dia que você morrer, eu ia me inventar. Homem, sexo masculino, sexo feminino. Ou é diferente? Você pode sentir uma mulher, eu entendo, respeito. Só que na hora do exame de próstata, meu filho, você vai ter que ir. Não tem como mudar. Você vai ter que ir. Vai para a dedada no Novembro Azul. Mas você vai, já está acostumado mesmo, eu ando todo mundo. Esse povo brasileiro, uma hora, vai ter que fazer uma coisa maior, um barulho maior. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite
Que a criança, deixa as crianças, rapaz, deixa a criança crescer, brincar, deixa ela descobrir por ela mesma. Tudo é no seu tempo. Agora é hora de brincar. Não, a criança, se você vê o comercial, é podre, Alice. Nojento, ridículo. Vocês não têm filhos, vocês não têm filhos, vocês não vão ter filhos, vocês não reproduzem, vocês não procriam e querem acabar com a minha família e a família dos brasileiros. Vocês são nojentos. Vocês chegaram ao limite. Vocês chegaram ao limite. Isso é pedofilia. Isso aí não tem outro nome, não. É pedofilia, é abuso infantil. Vocês querem pegar as crianças e dizer, é normal. É normal, olha. Papai tá tomando banho com o papai. Peraí, quem é? O careca ou o bigode? Quem é tua mãe? Já tá virando zona isso. A criança que tá pagando caro. Ah, é preconceito? É, o preconceito existe. Vocês aqui querem engolir a pulso dizendo que é normal. Não é normal, rapaz. Não é. Não é normal, não. Pode ser para você, seu macho, dentro da sua casa. Mas na vida do cidadão brasileiro, do homem de bem, do pai de família, de uma família tradicional brasileira, nunca vai ser normal. Se dê o respeito. Se dê esse respeito. Se você quer dar esse rabo, dê. Mas não leve as crianças, não. Cabra, safado, pântano, raça do cão, tudo maconheiro. Que linda a campanha. Só quem aparece lá, você já viu, né? É linda pela diversidade. Diversidade de pomba é... Chama lá. Meu Senhor Jesus, só o seu castigo mesmo para botar isso no ar. Para botar, sabe, essas pessoas no lugar. Mas vai chegar, viu? O teu vai chegar. Isso é cachorrada, vagabundagem, gente safada. Mas vem. Castigo vem. O castigo vem. Pode escrever. Lembrando que a Rede TV é uma concessão pública. Além disso, a gente pode pensar no caso da Roberta, uma mulher trans queimada no Recife, viva, que agora está entubada em estado grave e teve o braço amputado. A gente pode pensar no jovem Gabriel Garcia, que tinha 22 anos, foi assassinado na terça, dia 23, em Embu das Artes, a tiros em uma barbearia. Sobre esse jovem de 22 anos, jovem gay, que foi vítima de um estupro coletivo em Florianópolis, Santa Catarina, e teve por 3 homens que introduziram no ânus objetos cortantes e depois escreveram com esse objeto viado na perna do menino. A gente pode falar sobre o crescimento registrado por esse dossiê sobre o lesbocídio do Núcleo de Inclusão Social da UFRJ, feito em 2017, que revelou que uma lésbica foi morta por semana em 2017, e que 83% dos crimes são cometidos por homens. A gente pode falar que em 2020, pelo 12º ano consecutivo, o Brasil foi o país que mais matou transexuais no mundo. E a gente pode falar de um projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que procurava vetar a propagandas LGBT por um suposto dano à criança. Esse projeto foi engavetado após uma grande pressão da sociedade civil, das agências de publicidade e das empresas. Esse projeto foi engavetado, né, mas ele demonstra também alguns absurdos em que estamos. Eu queria falar um pouco da tragédia brasileira, porque às vezes a gente aponta para os horrores da pena de morte no Irã e na Arábia Saudita, as pessoas LGBTQIA+, mas nós estamos vivendo uma realidade em que muitos LGBTQIA+, são condenados à pena de morte no Brasil. De acordo com um relatório do Grupo Gay da Bahia, 161 travestis e mulheres trans, 51 homens gays, 10 mulheres lésbicas, 3 homens trans, 3 pessoas bissexuais e 2 heterossexuais que foram confundidos com homens gays foram mortos no ano de 2020,
considerando que esse número está absurdamente subnotificado, porque canais de denúncia foram desmontados e, com a pandemia, a subnotificação foi muito expressiva. É preciso considerar também que não há notificação e registro oficial sobre crimes de ódio no Brasil. Isso dificulta a aplicação das leis e também a construção de políticas públicas efetivas no combate à LGBTfobia. Além disso, eu gostaria de trazer um dado de 2016, que revelou dados muito alarmantes sobre a LGBTfobia nas escolas brasileiras. 73% dos estudantes LGBTQIA+, relataram já terem sido agredidos verbalmente na escola. 36% dos estudantes relataram já terem sido agredidos fisicamente na escola. E 59% dos alunos que sofrem agressão verbal constantemente costumam faltar às aulas pelo menos uma vez ao mês. Estima-se ainda que os jovens rejeitados por sua família, por serem LGBTQIA+, têm 8,4 vezes mais chances de tentarem o suicídio. Essa estatística se traduz em outra. Dentre os adolescentes, aqueles ou aquelas que são lésbicas, gays e bissexuais têm até 5 vezes mais chances de tirarem a própria vida do que seus colegas heterossexuais. Os desafios brasileiros quais são, então? Nós somos considerados o país mais avançado da América em direitos LGBT e o segundo do mundo, atrás apenas de Malta. A gente só não ocupa o primeiro lugar mundial porque todas as conquistas vieram a partir de decisões do judiciário, numa interpretação da Constituição brasileira, e não de legislação específica, o que acaba gerando também uma insegurança para a população LGBTQIA+. Ao mesmo tempo, a gente é o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra LGBTQIA+, no mundo. Somos mesmo o país dos contrastes, né? Em que não há estatísticas oficiais ou formas seguras de notificação e tipificação dos crimes. Eu queria falar um pouco sobre os desafios globais e, com isso, entrar num aspecto mais corporativo, que eu acho que é bem importante e que linka com esse momento que a gente está fazendo aqui. No ranking de proteção às pessoas LGBTQIA+, seguramente vocês observaram lá no início, né? No campo do trabalho, onde a gente percebe que tem havido maior avanço dos países no mundo. Apenas 11 nações garantem proteção constitucional contra a discriminação por conta de orientação sexual, mas 81 nações possuem leis ou normas de proteção ao trabalho de pessoas LGBTQIA+. E eu acho que isso nos faz pensar, porque é através do trabalho, portanto, que se tem garantido uma porta de entrada para a cidadania LGBTQIA+, em muitos lugares. E aí, eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Qual é o papel das empresas nessa construção e qual é o nosso papel enquanto colegas dentro das empresas para contribuir com o fim da barbárie no Brasil e no mundo? Vamos para o capítulo das conquistas, então. Eu queria começar com um vídeo de uma ação que nós realizamos em 2017 na Bistrô, que virou uma tradição nossa, que é estender a bandeira do orgulho LGBTQIA+, na nossa empresa. Quando a gente trabalha com comunicação, a gente precisa entender que tem um papel social envolvido nesse trabalho. Aqui na Bistrô, a gente entendeu já há bastante tempo que abraçar a diversidade não é só uma atitude humanamente responsável, mas também é um caminho para abrir as empresas para a inovação. Eu me orgulho de quem eu sou, da forma que eu amo, do que eu construí na minha vida. Uma empresa aberta para as pessoas serem quem elas são em sua plenitude, com coragem e com orgulho. Eu quero falar um pouquinho sobre a Bistrô, né, minha agência. Nós temos hoje
60 pessoas na equipe e nós realizamos um censo voluntário, anônimo, de autodeclaração, um censo da diversidade, e divulgamos esses dados publicamente. Hoje nós temos 46% de pessoas LGBTQIA+, na equipe, sendo 33% cargos de liderança, 50% no setor de criação e digital, 59% de mulheres, 25% de pretos e pardos na equipe, temos 3% de pessoas trans na nossa equipe, 7% de pessoas acima de 40 anos. Esse ano, para comemorar o Pride na Bistrô, já que nós estamos ainda em home office, né, há mais de um ano, a gente realizou uma oficina de make online e uma palestra também sobre vivências LGBTQIA+, com os colaboradores, que foi ministrado pela drag queen Sara Vika. E nesse momento a gente fez também uma ação surpresa para ser um símbolo de acolhimento total à diversidade na empresa, né, uma ação que pudesse representar que a Bistrô é um ambiente completamente seguro para as pessoas serem quem elas são e se expressarem como quiserem. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que foi essa ação. Foi muito divertido e foi muito acolhedor poder me montar de drag queen para dizer que as pessoas podem ser quem elas quiserem ser. Se um CEO pode estar montado de drag queen, então as pessoas podem ser quem elas são, né, e se sentirem acolhidas e seguras. A gente realizou uma campanha institucional de posicionamento da Bistrô no ano passado, em que a gente procurou levar um pouco para o mercado depoimentos dos nossos colaboradores, né, da nossa equipe, falando um pouco sobre as dificuldades que são enfrentadas no mercado acerca dos temas de diversidade. Uma vez fui questionado se eu conseguiria fazer uma estratégia para um cliente, porque eu não seria um pai tradicional de família, então eu não entenderia o público-alvo. Mas, na verdade, eu tenho um marido, tenho uma família. Eu trabalhava num lugar que tinha um pouco a ver com eventos, e eu tinha uma equipe formada principalmente por mulheres. Eu sempre me vestia assim, de forma como assim, confortável, camiseta, tênis, calça, com maquiagem. Eu comecei a notar que uma inclinação pela minha chefe. Ela começava a falar, gente, a gente tem que se arrumar um pouquinho melhor. Até que um dia ela chegou pra mim e falou, Carol, eu gosto muito do teu trabalho, mas você tem que entender que assim, se você no mercado de trabalho agora, tem que te esforçar, você tem que se encaixar no lugar. E aquilo me bateu muito forte, porque eu pensei, cara, até que ponto eu tenho que mudar quem eu sou pra me encaixar no lugar? Aconteceu comigo de fazer alguma entrega para o cliente e ele pediu uma alteração, por exemplo, na cor da peça, porque rosa era muito gay. Mas, né, tipo assim, rosa, gay, sabia que cor tinha, tipo, sexualidade ou gênero, qualquer coisa do tipo. Eu trabalhei num lugar que as pessoas contavam semanalmente piadas racistas de negros, enfim, e elas riam daquela situação, mesmo eu estando presente. E hoje eu fico analisando as situações que passaram no passado e eu não sei se realmente era por maldade, se era por falta de noção, por falta de noção da amplitude, que é o tema negro, né? Mas pra mim doía muito, assim, por dentro, e eu não tinha força pra falar pra essas pessoas que era errado, enfim. Foi um momento, assim, de inflexão na minha vida. Hoje eu vejo que precisa muitas pessoas aprenderem. A Bistrô tem um lugar pra mim porque eu sou negra, gorda e umbandista. A Bistrô tem lugar pra mim porque eu sou um homem gay. A Bistrô é um lugar pra mim porque eu sou uma mulher lésbica e eu não performo feminilidade. A Bistrô tem lugar para o diverso porque tem lugar para as emoções e para a gente juntar quem a gente é com o que a gente faz. A
A gente teve a felicidade de ganhar o Great Place to Work essa semana passada, e dentro da pesquisa que a gente tirou a média 92, ficamos muito felizes com os resultados 100% nas perguntas: posso ser eu mesmo na bistrô, que as pessoas são bem tratadas independente de sua orientação sexual, independente de sua etnia ou cor, e que se sentem seguras trabalhando na bistrô. Eu queria trazer também um exemplo de um trabalho que a gente está lançando hoje. Então, estou mostrando aqui quase em primeira mão para vocês. Foi lançado hoje de manhã para as Tintas Killing, que é um cliente nosso já de longa data, em que a gente fez uma ação também comemorativa, de alguma maneira, ao dia do Pride. Eu e o Paulo, a gente já está junto há 13 anos, e acho que lá pelo 10º ano de casamento a gente começou a ter uma nova perspectiva, talvez, de aumentar a família. Uma relação que se constrói. O amor não é imediato, o amor é construído. O desafio também é perante a sociedade. Infelizmente, ainda tem pessoas que acham que isso é uma coisa muito absurda. E a gente tem que enfrentar. Não interessa. Toda cor conta uma história. Elas trazem um sentimento, seja de alegria, amor, tristeza, esperança. E com esse projeto a gente vai tentar extrair o sentimento de um encontro muito especial, que é o encontro dessa tela com essa família. E a gente deixou o quarto dele preparado. Ó, aqui teu quarto, teu guarda-roupa, tuas coisas, assim. Ficou assim, né? Ficou fascinado. Para ele era uma mudança total de vida, de cenário também, né? E mudança de cultura, e mudança de clima. É uma coisa assim que foi um monte de mudanças, né? Tem alguns símbolos que estão sendo bastante usados na tela. Também a gente está trabalhando com a ideia da árvore, né, que representa esse enraizamento, o crescimento, gerar frutos, que eu acho que tem tudo a ver com o conceito de família, né? Então hoje parece, a sensação que nós temos é que ele está desde pequenininho com a gente, desde bebê. Então os pais do Marlúcio e o próprio Marlúcio estão representados nas cores e pela mescla que elas têm, por essa intersecção assim, que uma ocasiona na outra. Eu gosto de várias cores, gosto da cultura japonesa, faço judô, estou na faixa azul, tenho, acho, 3 medalhas. Uma obra de arte. Isso é uma homenagem da Tintas Killing e minha para vocês, para essa nova família. Todas as cores é diversidade. Ponto. Pode estar nublado lá fora, mas aqui dentro sempre vai ter sol. A gente não tem medo de ser feliz. Então, é importante trazer esses exemplos. A gente entende que a diversidade não é só assistência dentro das empresas, ela também é negócio, ela é comunicação. Existem dados que mostram o quanto empresas que têm um desempenho melhor, mais expressivo no mercado, quando elas têm mais diversidade de gênero, mais diversidade racial e étnica. Eu costumo dizer em 5 pontos, né, por que investir em diversidade na empresa? Porque sem diversidade há perda de talentos e alocação falha de recursos, né? Existem dados que mostram que o PIB americano, desde a década de 60, ele cresceu 40% do impacto do crescimento se deve a uma maior diversidade naquele país. As vivências de equipes diversas levam também a tomadas de decisão inovadoras a partir de novos olhares.
tem um aspecto de um salário emocional também, né? O ambiente acolhedor implica em identificação subjetiva, engajamento, a empresa se alinha ao espírito do tempo, que molda novos comportamentos, e ambientes diversos e inclusivos tornam os negócios atraentes para os investidores, pensando na linha de trabalhar a questão ambiental, socioambiental, corporativa, né, de governança, de diversidade, são elementos muito importantes. Todo o processo de inclusão inicia por uma declaração explícita, que aquela organização se contrapõe a qualquer decisão, processo, prática ou comportamento que represente a violência física ou simbólica a alguém. E é importante que se trabalhe os elementos da cultura organizacional, do ponto de vista dos valores, com declarações assertivas, comunicando internamente, através de ações e campanhas, que a diversidade é um valor. Trabalhando nos tabus, como a gente está fazendo aqui agora, né? Rompendo o silêncio, estabelecendo normas, criando manuais, orientando as pessoas, apostando nas narrativas, contando histórias, campanhas que eduquem e sensibilizem o público interno, valorizando as pessoas, os heróis da organização, né? Essas vivências que ajudam também a tornar a organização mais diversa. E também pautando o calendário, né? Vivenciando as datas que são importantes, comemorando, né? Tematizando a diversidade dessa maneira. A gente vê aqui essa matéria da Exame falando o quanto as empresas têm reforçado o compromisso com a comunidade LGBTQIA+, né? Isso é uma realidade. Então, de fato, a questão da proteção ao emprego tem sido uma porta de entrada para a cidadania LGBTQIA+. E eu trago o vídeo que causou aquele comentário homofóbico, LGBTfóbico e muito criminoso do apresentador Siqueira Júnior numa emissora que é uma concessão pública, que foi a propaganda do Burger King. Calma, deixa eu pensar. Pra mim, todo mundo pode amar todo mundo. Eu acho que pode se casar com homem, pode se casar com mulher. Quando eu vejo dois homens de mão dadas, o menino gosta do menino. são dois homens de mão dadas. Eu nunca tive uma madrasta, só quando a mamãe contou pra mim que ela namorava com ela e que eu percebi que eu tinha uma madrasta. Eu conheço gay, conheço trans, conheço lésbica, conheço mais ninguém. Na minha casa tem o D de trans, o G de gay. Tem problema nenhum. Essa é a melhor família que eu podia ter. E a criança, ela pode viver o mundo de outro jeito e ela pode acabar ensinando pro pai. É bom pro final. Quer que eu explique mais alguma coisa? Parece que tem muito ainda a ser explicado, né? Para várias pessoas. E aí a gente entra no último capítulo, então, dos aprendizados, que é algo que eu tinha me comprometido com a Bianca também, né, com a Cláudia, quando a gente conversou a fazer, que é deixar um legado também dessa apresentação com alguns materiais, né, que pudessem ficar também para vocês como algo de realmente aprendizado, que pudesse orientar nesse trabalho de acolhimento à diversidade. Então, primeiro, falando um pouco sobre a sigla, né, LGBTQIA+, essa sigla vai acolhendo outras letrinhas, porque vai acolhendo novas identidades, novas pessoas que merecem ter suas histórias contadas e seus direitos buscados, né? Então, a gente vai de lésbicas, né, que são mulheres que sentem-se atraídas afetivamente ou sexualmente por outras mulheres, gays, que são homens que se sentem atraídos por homens, bissexuais, homens e mulheres que sentem-se atraídos
por ambos os gêneros, em nível igual ou diferente. A gente tem a letra T, que representa os transexuais, transgêneros e travestis, pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascer, podendo reconhecer-se em outro gênero, em nenhum gênero, ou transitar entre eles, né? E, nesse caso, as travestis também são incluídas nesse grupo, porém, apesar de se identificarem com a identidade feminina, elas constituem um terceiro gênero. Queer, ao pé da letra, significa estranho, né? Sempre foi usada como uma ofensa, mas a comunidade absorveu essa expressão e hoje é uma forma de designar todos que não se encaixam na heterocisnormatividade, que é a imposição compulsória da heterossexualidade e da cisgeneridade. Intersexo, que foi o termo para substituir a palavra hermafrodita, né, que define a pessoa que tem características sexuais femininas e masculinas, né, genitália e aparelho reprodutor. Assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas, independentemente do gênero, e existem níveis diferentes de assexualidade, né? É comum que essas pessoas não vejam as relações sexuais como prioridade nas suas vidas. E o mais diz respeito a todos o restante da sigla, que está aumentando, né? Então, podem entrar pansexuais, crossdressers, não binários. É utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade e gênero, né? Os pansexuais, por exemplo, que são as pessoas que sentem atrações por outras pessoas, independente do gênero, que não gostam dessas classificações. Tem também esse diagrama que eu acho bem interessante, que ele fala um pouquinho sobre o que é cada coisa, né? O que é drag, por exemplo, que as pessoas se perguntam muito. Drag é uma expressão artística, né? Que envolve a construção de um personagem. São comuns homens com figurinos femininos, mas há mulheres também que são drag kings, né? Que performam uma masculinidade. E a performance também que tem fugido da estética feminina e apresentam outras linguagens artísticas. Drag é uma arte queer, não tem nada a ver com questões sexuais e não tem nada a ver com a identidade de gênero, né? Identidade de gênero tem a ver com autoidentificação. Tu pode ser cisgênero, né? Então, que é quando a pessoa se identifica com o gênero atribuído a ela, quando ela nasceu, ou transgênero, né, quando ela não se identifica com aquele gênero atribuído a ela. E existem os gêneros fluidos, né, que são as pessoas que podem ser agêneras, não binárias, elas não se reconhecem nessas categorias ou elas transitam entre elas, né? Eu gosto desse diagrama porque ele coloca fisicamente também, né? Coloca no cérebro, nessa questão da autoidentificação. A orientação sexual tem a ver com sentimentos, né? Com a forma que eu amo, né? Com a minha orientação afetiva. Pode ir de heterossexual a homossexual, passando por bissexual. A expressão de gênero é o olhar social, a forma como a pessoa expressa seu gênero para a sociedade, por meio de roupas, acessórios, linguagem corporal, pode ser feminina, masculina, andrógena. E o sexo biológico tem a ver com a genitália, macho, fêmea, né, pênis, vagina, intersexo, que é quando existem elementos das duas características. Pergunte sempre à pessoa como ela gostaria de ser identificada, só ela pode decidir. Essa luta por dignidade, cidadania e respeito, ela é de todas. Ao criar um ambiente de trabalho acolhedor à diversidade, estamos dando um passo civilizatório e nos afastando da barbárie. Como que deve ser a postura de você, né, a nossa postura como aliados da causa? Primeiro, a luta contra a LGBTfobia é de toda a sociedade. Não pertence só às pessoas LGBT. Então, não desvalorize essa pauta. Não é mimimi. Converse com uma pessoa LGBTQIA+, escute, respeite a vivência, mas essa pessoa não é necessariamente uma enciclopédia do tema. O Google está aí também para tirar dúvidas. Não invada a intimidade de pessoas e casais LGBTQIA+, com perguntas que você não faria a pessoas e casais héteros cisgêneros,
né? Respeite a forma como as pessoas desejam ser tratadas, nomes, pronomes. Refira-se às travestis sempre no feminino e não use termos pejorativos. Piadas muitas vezes são a ponta de um iceberg de muita violência. Não seja a pessoa a ativar um gatilho negativo em alguém. Respeite. Eu tenho aqui alguns exemplos, né? Se você é cis e quer fazer a sua parte, algumas expressões que a gente pode tirar do dia a dia, né? Que são algumas expressões transfóbicas. Você é trans? Nem parece. Não é um elogio isso. Não, faz um juízo de valor desnecessário sobre a aparência. Um homem que quer ser mulher, frases como essa invalidam a identidade de gênero de uma pessoa. Pessoas trans não querem ser algo, elas são. Tá, mas você já fez a cirurgia? Essa frase é invasiva, ela é imprópria. A pergunta pressupõe que toda pessoa trans pretende fazer alguma cirurgia e não é isso que determina o gênero necessariamente. Qual é o seu nome verdadeiro? Nunca faça esse tipo de pergunta. O único nome que importa é o que a pessoa utiliza na hora de se apresentar a você. Se você é hétero também, quer fazer a sua parte, não use termos como tenho até amigos que são, porque o que te faz menos preconceituoso não é a quantidade de amigos LGBTQIA+, é o conhecimento. Você não é lésbica? Né? Nunca force uma pessoa LGBTQIA+, a sair do armário. Cada pessoa tem o seu tempo certo de descoberta, de decidir expor isso ao mundo. Respeite. Nossa, mas você nem parece gay. Não existe cartilha de como ser gay. Existem 1000 formas de demonstrar personalidade, expressar o gênero. Não enquadra as pessoas na sua visão de mundo. Só não precisa beijar na rua. A demonstração de afeto é um direito garantido. É comum vermos casais héteros se beijando em todos os lugares. Se te incomoda muito, o problema pode estar contigo. Então, é um pequeno manualzinho que tem também algumas datas que podem ser trabalhadas dentro da organização. E agora eu quero finalizar, gente, essa minha fala de hoje, falando um pouco sobre orgulho, né, com uma propaganda, já que eu sou publicitário, né, dono de agência, então eu queria trazer uma propaganda que me toca profundamente e que eu acho que traduz bastante para mim o que é orgulho. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Walk on through the rain, walk on, with hope in your heart, and you never walk Orgulho para mim é o meu pai, que faleceu esse ano. Ele lutava contra o câncer. Me perdoem a emoção, mas aqui ele está vestindo uma bandeira LGBT numa parada que a gente teve o orgulho de ir juntos. Uma parada em Madrid, que eu fui com a minha família, e era uma pessoa muito especial e que se orgulhava muito de mim. O orgulho da minha mãe, que também veste as cores LGBT. O meu marido, nos casamos em 2020,
e podemos exercer esse direito que apenas 28% dos países reconhecem. O nosso cachorro, que também chegou na pandemia, a minha irmã, o meu afilhado, esses são os meus orgulhos, e essa é uma família LGBTQIA+. Muito obrigado, pessoal. Gabi, o agradecimento é nosso, eu tenho certeza que está todo mundo emocionado, eu estou, em nome de toda a diretoria e todos os colegas, assim, te agradeço muito pela fala, que foi brilhante, assim, muito obrigada por ter nos trazido esse momento de tanta inspiração, né? Olha, os elogios aqui estão espetaculares aqui no chat, né? Obrigada por compartilhar a tua história conosco e todo o teu conhecimento. Muito obrigada. A gente avançou bastante na hora, mas acho que a gente pode... o pessoal está emocionado, eu disse, ó. Eu também estou muito emocionado, gente. Eu treinei para esse finalzinho, mas não consegui segurar. Não, mas não tem como não se emocionar, acho que como tu mesmo trouxesse, né? O orgulho é a gente saber que os nossos escolheram ser felizes, né? Então, isso teu pai fez tão bem, teu pai, então não tem como não se emocionar. Se emociona quem tem coração, quem tem coisas boas para lembrar, não é que tem coisas boas, mas que valoriza as coisas que tem na vida, né? Exatamente. Ó, Lindomar aí, ficou até o final conosco, obrigada, Lindomar, tá dando os parabéns, né? Alguém quer fazer... Nós damos espaço, acho que para uma pergunta só, gente, porque a gente estourou, a gente se empolga, né? A gente fica... Quando a coisa é boa, a gente nem vê tempo passar. Era muito conteúdo também. Eu acho que o que fica aqui das mensagens, né, Cláudia, é o quanto as pessoas realmente gostaram da palestra, Gabi, que tanto no YouTube quanto aqui no chat a gente não dá conta de conseguir ler em tempo, né, mas me chamou a atenção mais de uma pessoa dizendo aqui que é uma das melhores palestras que já se assistiu, né, agradecendo a Irani a oportunidade de poder trazer esse tema, né, com tanta sensibilidade e também profundidade, né, porque eu acho que não é só o tocar, mas também poder trazer dado histórico, isso aí não vem do nada, né, tem toda uma história por trás que precisa ser olhada, né, e ser refletida em respeito, que eu acho que é isso que fica de mensagem, né, respeito com amor, e com amor o respeito está sempre junto, então assim, parabéns, Gabi, foi lindo mesmo, né, estamos muito felizes aí com a tua participação. Não, tá lindas as declarações das pessoas. Eu estou vendo aqui o pessoal no chat, muito obrigado, pessoal, eu também estou muito feliz, muito emocionado, muito importante, porque esse tema me mobiliza pessoalmente e profissionalmente, então, quando a gente fala com amor sobre aquilo que a gente faz, que bom que pode tocar outras pessoas, né? Então, acho que como não temos perguntas aqui, Cláudia, só agradecimento, né, e muita gratidão, acho que podemos encerrar e agradecer mais uma vez, Gabi, a tua disponibilidade, os teus ensinamentos, né, acho que todo o material, todo o conteúdo, essa parte final foi bem bacana, né, acho que nos ajuda também a entender um pouco mais, né. Poderem trabalhar isso internamente, enfim, como um manualzinho mesmo, enfim, como um legado, né, desse momento que a gente está tendo aqui. Excelente, muito obrigada. Obrigada a todos aí que estiveram conosco aqui, né? E uma ótima semana para todos. Obrigado, pessoal. Respeito, orgulho.